Volta pra cá, volta pra cá. Então é o seguinte, no final da Primeira Guerra Mundial, você tem uma Rússia diferente da que entrou, né? Por quê? Por quê? Porque rola a tal da Revolução Russa. Em que ano? Em 1917. Em 1917, lá em fevereiro, cai o governo do czar Nicolau II. O czar é deposto, né? E assume um governo interino chefiado na maior parte dele pelo Alexander Kerensky, que é um cara que tenciona a inicialmente continuar com o envolvimento russo na guerra. Posteriormente, ele perde apoio para isso, perde apoio do exército, deixa a situação interna muito mais caótica, o que leva à Revolução de Outubro, que é a famosa Revolução Bolchevista da Rússia, na qual o Partido Comunista da União Soviética, o famoso PQS, ele sobe ao poder, né? Porque inicialmente os comunistas não eram a força dominante revolucionária, mas com a desorganização reinante, o caos crescente de 1917, eles acabam se tornando a força radical que tem uma proposta de mudança mais radical, portanto acaba ganhando uma adesão bem grande, né? Então a partir daí a gente tem o início do que viria a se tornar a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E mesmo o Vladimir Lenin, né, que é o cara que lidera isso tudo... Lenin, não confundir com o Leni. Com o Lenin, que tá aqui. Que já estão mandando até camiseta vermelha lá pra minha casa. Não, é Lenin. Tá Não é o Lenin. É uma abreviação do Lenin, o Lenin. Em breve o Len. O Len, depois só o L. O L, depois o L. Então, os comunistas, né, o Lenin em particular, ele vai criando a União Soviética conforme o tempo vai passando, né? Primeiro ele tem que vencer a guerra contra os brancos, né, contra a facção czarista, a facção monarquista tradicional, e essa guerra só é vencida em definitivo em 1921, 22. E aí sim, ele pode sentar na cadeira dele, e quando ele senta na cadeira dele, ele toma um stroke, ele toma um derrame. Ah, é? Bem quando acaba, ele pensa que ele pode aproveitar a vida, ele sofre um derrame drástico que deixa ele semi-paralisado, semi-inválido, completamente inválido, né? Tem uma das últimas fotos do Lenin, se você conseguir achar assim, tipo Lenin stroke, Vladimir Lenin stroke. Ele meio assim, com o olho vidrado, assim, porque ele tá todo paralisado na cadeira, né? Então, essas últimas fotos do Lenin. Então, o Lenin, cara, quando tá morrendo, né, a sucessão dele meio que fica aberta, né? Um grande problema. E agora? E agora? O Lenin tá morrendo, o que nós vamos fazer? Né? Então, um dos caras que o Lenin confiava bastante, embora não fosse, ele tinha uma rejeição grande, porque ele não era aí, ó, o Lenin aí, ó. Caramba! Essa é das últimas fotos dele aí, ele já totalmente... Inclusive tá parecendo com o Lenin agora, hein, Lenin? Você tá zoado assim, meio cara. Estragado, né? Tá estragadão assim, velho, ó. Se ele se arregalar o olho, virou ele lá, ó. Então, nessa confusão toda, né, surge, assim, não surge, mas sobe de importância, né, a figura de um auxiliar do Lenin, um dos seus grandes executores, um cara que ele confiava bastante, que era o Iosif Djugashvili, um comunista georgiano, né, não russo. Até por isso mesmo ele sofria rejeição por parte da alta cúpula do Partido Comunista, notadamente por Leon Trotsky, né, que era um dos grandes colaboradores de Lenin desde o começo. Mas existia uma característica de Djugashvili que o Lenin ele colocava em alta conta, né, que era a capacidade de executar, né, sem questionar muito, e de desfrutar de um alto grau de confiança com esse cara. E Iosif Djugashvili é ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Stalin, porque ele escolhe esse sobrenome, porque Stalin está relacionado a Stal, ou steel, ou aço. Que tem a ver com Stalingrado. Justamente, que é a cidade de Stalin. Grado, cidade. Ah, não por causa do aço, então. Não. A cidade de Stalin, tanto que existe uma cidade do Lenin, existiu. Leningrado. É verdade. E existe uma Kaliningrado até hoje, né, que é a cidade de Kalinin, Mikhail Kalinin, que também é um dos fundadores do Partido Comunista da União Soviética. Então, cara, esse regime, ele amadurece nos anos 30,
E duas correntes nascem dele, né? Uma corrente de que a revolução deveria ser espalhada imediatamente para outros países, vão começar a financiar revoluções aí no exterior. Quem defendia muito isso era o Trotsky, Leon Trotsky, né? Porque eles sabiam que o comunismo não sobrevive numa única nação. Para o comunismo sobreviver, na cabeça deles, tem que ser um mundo comunista. E se você pega aí o Vladimir Lenin, o Lenin, se você conseguir abrir aí a insígnia da União Soviética, a insígnia nacional da União Soviética, National Ensign, né? Ensign da Soviet Union, você vai ver que existe um globinho terrestre lá no meio, né? Existe um globinho terrestre lá no meio, sem fronteiras. Exato. Então é uma simbologia que demonstra que o mundo... O plano era esse. O plano é esse. O plano é o mundo ser comunista, porque é a forma correta, porque senão os outros países vão querer destruir a União Soviética. Então, a União Soviética é um país que nasce com uma síndrome, né, uma síndrome de pânico desde seus primeiros anos, né? Ou seja, eu vou ser alvo de ataque assim que alguém tiver condição, eu vou ser vitimado aqui. E outra, é a necessidade de exportar a revolução para outros lugares é gigantesca, né? Só que o Stalin, ele tinha uma personalidade diferente, né? Primeiro, ele pensava, ele sabia que a revolução tinha que ser exportada, mas o problema que o Stalin achava que era mais premente para ele, tinha uma importância maior, era estabilizar a União Soviética como uma potência mundial comunista. Transformar a União Soviética numa potência comunista, num país comunista, um país agrário que era a Rússia, cheio de fazendas, cheio de gente analfabeta, enfim. Ele queria transformar aquele país agrário czarista, né, numa grande potência industrial que tivesse alto poder de influência no mundo inteiro e que aí sim ele poderia usar desse prestígio para exportar a revolução para os outros países, né? No fim das contas, o Trotsky ele acaba sendo exilado da Rússia, ele é expulso de lá, ameaça de ser assassinado, e ele vai eventualmente se estabelecer no México, né, onde ele tem relações calientes com Frida Kahlo, entre outras mexicanas, e ele acaba sendo morto. Gostava de uma sobrancelha. Uma sobrancelha, uma monocelha. Uma monocelha. E ele acaba sendo morto por um picador de gelo, né? Aquela marretinha bem fina, né? De alpinista mesmo, né? E ele acaba sendo morto por uma daquela em 1940, por um agente mexicano, né? Mexicano não, o rapaz não sei se ele era mexicano, mas estava no México. E esse cara é preso por um tempo, depois ele é recolhido para a União Soviética, ganha uma estrelinha lá de herói da União Soviética. Mas enfim, aí tá o mundo, né? Sem fronteiras, de acordo com o trigo, né? As duas. E essas duas faixas vermelhas, cara, nos símbolos mais complexos aí, elas são decoradas com dizeres. Todas elas são decoradas com dizeres muito complexos em cirílico. Então é uma simbologia bem, bem completa mesmo. E a estrela vermelha lá em cima, né? A estrela de 5 pontas. Muitos dizem que são 5 continentes, né? 5 pontas. E o vermelho é a cor da revolução. Então, a estrela vermelha, a Krasnaya Zvezda, está onipresente em todo lugar, né, em todos os pontos de existência da União Soviética. E você tem a insígnia principal do negócio, que é o martelo e a foice, simbolizando o trabalhador da cidade e o trabalhador do campo. Né, a união entre o trabalhador da cidade e o trabalhador do campo. Tá. A União Soviética, então, ela cresce de importância, né, nos anos 30, com os planos quinquenais de Stalin, de industrialização forçada. Né, quando eu digo forçada, é porque ele força a barra para a industrialização mesmo. Ele, inclusive, incorre lá nos famosos confiscos de grãos da Ucrânia, né, que causam a fome generalizada da Ucrânia, né, no começo dos anos 30, para vender esses grãos e conseguir comprar os insumos industriais, as operatrizes, as máquinas todas, para que a indústria soviética se agigante, né? Então, a indústria soviética ela se move muito por consultores norte-americanos que vão lá implementar essas siderúrgicas, indústrias de transformação de diversas naturezas, indústrias químicas, tudo isso, né? E eles recorrem a acordos escusos, acordos na umbra, né, na sombra,
com diversas nações para a obtenção de tecnologias diferentes, né? Um desses acordos é feito nos anos 20 com a Alemanha, a República de Weimar, né, que tinha sucedido o Segundo Reich alemão no final da Primeira Guerra Mundial e que naquele momento estava sob censura, sob embargo do Tratado de Versalhes, proibido de ter uma força aérea, proibido de ter uma força blindada, com um exército de 100 mil homens, o Reichswehr de 100 mil homens. A Alemanha, claro, não está em nenhum momento inclinada a obedecer isso ad eternum, né? E ela acaba fechando um acordo secreto com os soviéticos, com Stalin, né? Para poder, ao mesmo tempo que a Alemanha entrega segredos tecnológicos, né, da indústria aeronáutica, de outros campos da indústria, para a União Soviética acolhe aviadores alemães numa base lá no meio da União Soviética, lá no meio da Rússia, que ninguém tem olho naquela época, não existia satélite, ninguém podia ver aquilo, e lá eles são treinados e mantidos capacitados como pilotos de caça e pilotos de bombardeiro, enfim, pilotos militares. Ou seja, a Alemanha mantém uma força aérea clandestina durante os anos 20 e começo dos anos 30, lá nas profundezas da União Soviética, Caramba. graças a esse acordo com o Stalin, né, que foi feito com o Stalin. Da mesma forma, Stalin faz esse tipo de acordo com outras nações também. Então a União Soviética ela dá um salto, como se fosse um salto bem grande, um salto quântico assim, na sua capacidade industrial. E essa capacidade industrial, cara, num país desse tamanho, com tantos recursos naturais como a União Soviética era, né? A União Soviética tinha tudo, né? Tinha gás, tinha petróleo, tinha ferro, tinha carvão, tinha tudo. Enfim, ela precisava das indústrias de transformação para se transformar numa grande potência militar, né? E aí ela se transforma nessa potência militar quando essa indústria deles é estabelecida depois desses 2 planos quinquenais e ela começa a produzir nessas linhas de produção milhares e milhares de veículos e aeronaves, de tanques e aeronaves. Eles começam, os desenhos deles iniciais, os desenhos domésticos de tanques e aeronaves, são cópias de modelos estrangeiros, mas rapidinho esses modelos estrangeiros acabam se tornando modelos nacionais, evoluem os conceitos, né? Tem um negócio bem interessante que o Lênin vai poder achar pra gente aí. Tenta achar um GIF ou o próprio vídeo, cara, do tanque BT-5, Soviet Tank BT-5, tanque soviético BT-5, voando. O pessoal hoje tem a brincadeira que é o tanque voador, né? Mas na verdade era um veículo que foi desenhado com uma razão peso-potência muito desequilibrada para a potência, né? Então ele tinha um senhor do motor que propelia ele a uma velocidade muito grande e fizeram um teste lá, cara, de coitado dos caras que estavam lá dentro, de Dmitri. Tenho certeza que o Dmitri teve que tomar um analgésico pesadíssimo depois, porque fizeram um teste lá de salto do tanque, né? O tanque saltou de um precipício e caiu na água lá embaixo. Nossa. Então, essas fotos que os caras tiraram do BT-5 no ar, tem uma foto do BT-5 no ar, é fácil de achar. Ela é eternizada, né? Ela é eternizada. Eu tenho uma camiseta em casa, uma foto do BT-5 no ar. Voando. Né? Voando. Então, é um dos desenhos de tanques, né, da União Soviética que ficaram muito difundidos, famosos nos anos 30. Para a questão de Segunda Guerra Mundial, bem que foi relativamente pouco utilizado, mas é um exemplo de como a escola de pensamento soviético desenvolveu veículos únicos no mundo, né? O BT-5 e o irmão dele mais velho, o BT-7, eles podiam, inclusive, ter as lagartas retiradas, né? As esteiras, as lagartas retiradas e trafegar em estrada. Nossa. Né? Aí vocês perguntam, pô, como é que um veículo desse trafega em estrada? Porque ele usa uma suspensão chamada, modificada, tá? Mas baseada na famosa suspensão Christie, de um engenheiro norte-americano chamado Christie, que tentou vender essa suspensão para o governo dos Estados Unidos e foi recusado, porque os americanos na época não criam muito nessa questão de tanque. Negócio de tanque, não acho que não deve muita fé não. Isso aí é legal no papel, mas não sei se na prática vai colar não.
E aí o Christie falou o seguinte, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Aí os russos falaram assim, quer saber? Eu te dou dinheiro. Então ele vendeu a suspensão para os russos. E os russos botaram a suspensão nos veículos deles. Tanto que se você for perceber, boa parte dos veículos pré-guerra, até mesmo o T-34 durante a guerra, ele tem essa suspensão mole, essa suspensão com as rodas grandes, as rodas de estrada são grandes, são independentes, né? Então, semi-independentes. Então, essa suspensão, ela acabou propelindo para frente a indústria de tanques soviética de uma forma realmente impressionante, né? Na segunda metade dos anos 30. Aí, o ocorrido é que na Alemanha, né, tem a nomeação do Hitler em 1933 para o cargo da chancelaria. No ano seguinte ele assume, como eu falei, com a morte do presidente, né, o Paul von Hindenburg. Aí, ó, dá aquela ampliada. Cara, aí, né? Olha isso. Que maravilhoso. Ai, minha coluna. Então, mas esse é o tá famoso acelerado tanque, o vídeo ou é assim mesmo a velocidade? É assim mesmo, o tanque que voa. Você percebe nesses primeiros segundos do vídeo aí, inclusive depois que ele tá no ar, como que as rodas da suspensão dele são independentes. Você percebe como é que elas se deslocam. Então, olha, isso é a suspensão Christie norte-americana, né? Que era revolucionária para a época, cara. Isso aí era revolucionário e realmente fazia com que o carro pudesse atingir essas velocidades muito grandes, né? Inclusive tivesse uma estabilidade em terreno acidentado, porque as rodas por elas serem independentes, elas podem se mover e ajustar o solo de forma independente. Isso aí, então, é um tanque com uma blindagem baixa, uma blindagem pequena para atingir essa velocidade toda, mas mesmo assim é um desenho que é inequivocamente um testemunho da criatividade, da inventividade, do caráter único do pensamento militar soviético no tocante a veículos blindados, né? Que é isso aí. Então, o Hitler assumindo o poder na Alemanha, o que o Hitler faz? Uma das primeiras ações dele é cortar essa parceria com a União Soviética. Né? Cortar. Então, como ele corta essa parceria... Mas por que ele... Qual que é o pensamento dele? Aí que tá. Vem do futuro? Esse é o cerne da questão. O pensamento do Hitler é 150% anti-bolchevique. Ah, é? Então, ele colocou de forma bem clara e inequívoca no livro dele, ou seja, não tinha sombra de dúvida na cabeça de ninguém, nem hoje e nem na época, que ele tivesse algum tipo de simpatia com a causa comunista. Não. Era o inimigo jurado dele. Era o bolchevismo, era o comunismo. Né? Muito embora ele próprio formou um governo, né, uma doutrina política de orientação socialista, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então... Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Acontece que o socialismo do Hitler tem esse caráter nacionalista, né? Então, se bem que você pode dizer que o comunismo soviético também é nacionalista, mas o comunismo soviético é, por definição, internacionalista, né? Porque ele tinha por objetivo expandir o comunismo para o resto do mundo, todas as nações têm que ser comunistas e blá blá blá. E enquanto Hitler, ele tinha aquelas tapa-olho de burro, né? Ele não enxergava nada que não fosse a Alemanha. Então, para ele, o que vale no mundo é a Alemanha e acabou. Inclusive, o nacional-socialismo dele é isso, só serve para nós. Eu estou preocupado em criar essa bolha para a gente aqui, ó. A bolha dos alemães, que viverão felizes no Lebensraum, no espaço vital deles, que inclui, aí coloca um mapinha pra gente, aquele mapinha que você abriu, que inclui o leste europeu inteiro, né? Noutra ocasião aqui eu falei que tanto a Alemanha quanto a União Soviética consideram a Polônia como um estado artificial. A Polônia não tem direito de existir na cabeça deles. Então, e é justamente a Polônia que está entre a Rússia e a Alemanha, né? Está a Polônia ali. Então,
Isso aí é o mapa da Barbarossa, tá? O que eu queria mesmo era um mapa político, mapa normal mesmo. Normal aí. Da região. Toda a região ocidental, toda a região europeia da Rússia, né, era vista por Hitler como seu espaço vital, o espaço vital do povo alemão, com mais destaque, quase exclusivo, para a Ucrânia, ou o sul da Rússia, até o Volga. Tá? Isso tem diversas explicações, mas uma das explicações é que a imperatriz, a antiga czarina Catarina a Grande, né, que era grande em todos os sentidos, inclusive no porte, ela... Ali, ó, entre a... Aí não tem a... Aí é um mapa da União Soviética, né? Parabéns, hein, pessoal? A gente tá falando da Polônia, Alemanha... Pode ser o mapa da Europa, pode ser o Google Maps, cara. Pode ser, não tem perigo, não. Porque lá não tem a divisão dos países, assim, né? O Hitler, ele considerava que até o Volga, né, o Volga é um grande rio. Você tá vendo o Volga passando ali, ó, o riozão grande, grosso. Tá vendo o Volga passando? Stalingrado lá embaixo, ó, Stalingrado ali? Sim. Né? Esse riozão, Volga, era o limite. Hitler queria isso aí. Ele não queria Irkutsk, Sibéria, essa loucura lá, não. Ele queria até aí. Né? Então, existiu uma população que foi convidada, uma população alemã, os colonos alemães que foram convidados a se assentar na Rússia, na antiga Rússia, nessa região sul da Rússia, né, que se espalharam até o rio Volga. Esses alemães do Volga eram chamados de alemães do Volga, Volga-Deutsch, né, e existiam etnicamente até essa época, 1940, existiam ainda os Volga-Deutsch. Então, todo ponto político do Hitler era a unificação dos povos alemães sob uma única bandeira, né, um único Estado. Então ele acabava incluindo esses Volksdeutsch, né, alemães raciais, não Reichsdeutsch, que é o alemão mesmo, alemão do Reich, alemão da Alemanha, mas o Volksdeutsch, que é o alemão étnico, era incluído. Né.